Graça e paz, amados. Hoje vamos dar início a uma nova série de estudos, o qual nós chamaremos de Desmascarando o Inimigo. Esse nosso estudo ele tem como base um livro do pastor Ray Stedman, que ele escreveu esse livro em 1968. E Ray Stedman, nesse seu livro, ele diz: olha, vivemos em constante guerra espiritual, embora nem sempre temos batalha. E hoje, então, no início do nosso estudo, o nosso estudo vai se chamar As Forças que Enfrentamos. Uma das primeiras coisas que queremos deixar claro é que, na verdade, nós vivemos uma batalha, ou melhor, vivemos numa guerra espiritual, embora não tenhamos batalhas diárias. É essa a ideia que Ray Stedman tentou passar para nós. E uma das comparações que nós podemos fazer na história das guerras, vamos dizer assim, há uma guerra, se você pode depois pesquisar, que é chamada Guerra dos 100 Anos, que ela vai de 1300 e pouco até 1400 e pouco, onde não é que houve 100 anos de guerra. Nesses 100 anos, houveram várias batalhas ali entre França e Inglaterra, e por ter essas constantes batalhas, ela é intitulada a Guerra de 100 Anos. E é assim também conosco. A batalha ou guerra espiritual, ela não é todos os dias, mas em alguns momentos nós teremos que enfrentar cara a cara o inimigo ou enfrentar situações adversas, das quais nós precisaremos entender qual é a ação que está por trás disso. Por isso Paulo diz: nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados, potestades, enfim. Então, para que nós possamos aprender realmente a enfrentar, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Paulo, em Coríntios, ele diz: não estamos alienados ou desconhecemos os ardis de Satanás. E o que seriam os ardis? As artimanhas, né, de Satanás. Paulo, também ali no livro de Efésios, no capítulo 6, de 10 em diante, onde ele vai falar da armadura espiritual, ele nos diz que as astutas ciladas do inimigo, nós temos que estar atentos a isso. Quando eu lia sobre isso, me veio um texto que há muitos anos eu havia lido, é um livro secular chamado A Arte da Guerra. E nesse livro, A Arte da Guerra, eu encontrei algo que me chama a atenção e que eu creio que nós podemos transportar também para a nossa guerra espiritual. Nesse livro, o autor ele diz assim: aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalhas, sem perigo de derrota. Ou seja, ele diz assim: se você conhece o seu inimigo e você se conhece, então você vai lutar e com certeza você terá condições de vencer. 1, 2, 3, sejam quantas batalhas forem. Mas aí então ele diz assim: aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória é de 50%. Então ele diz: você pode talvez se conhecer e saber algumas coisas a seu respeito, mas se você desconhece quem realmente é o inimigo, quais são as estratégias do inimigo, há uma possibilidade de 50% nesta batalha. E aí então ele termina dizendo, né, nessa parte do texto, que aquele que não conhece o inimigo, nem a si mesmo, será derrotado em todas as batalhas. Então essa é a nossa proposta nesse novo estudo, para que nós nos conheçamos no sentido assim: qual realmente é a nossa posição como cristãos, quem nós somos agora nesta nova vida que vivemos. E a partir do momento que nós nos conhecemos quem nós somos em Cristo Jesus, também precisamos entender que temos um inimigo comum. E esse inimigo comum, ele é opositor ao reino de Deus. Ele é Satanás.
Ele é o diabo. A palavra diabo, ela tem a ideia assim, né, do grego diabolos, que seria aquele que separa, aquele que veio para romper. Então o inimigo, a sua tentativa realmente vai ser de romper o nosso relacionamento com Deus. E ele vai usar as mais variadas estratégias. C.S. Lewis, ele no seu texto Carta a um Diabo Aprendiz, né, ele diz assim que uma das coisas que já é uma artimanha de Satanás seria o seguinte: ou nós ignoramos totalmente e dizemos, não, isso é invenção humana, isso é coisa da cabeça de cada ser humano, ou nós damos muita ênfase, uma ênfase exagerada nas ações e até no poder, vamos dizer assim, do inimigo. Então, ou seja, em alguns momentos, né, nós não acreditamos que talvez o mal e o diabo, Satanás, enfim, possa existir, que isso é fruto do próprio ser humano, né, da maldade e do mal, ou em outros momentos nós podemos até, infelizmente, né, ter pessoas que vê demônio em qualquer arbusto, né? Uma árvore balançou, já ele olha e fala, deve ser algum demônio. Ou seja, nós saímos de um extremo ao outro. Então, para que nós possamos combater o bom combate, nós precisamos saber estas forças que nós estamos enfrentando, né? Então, pegando ainda a ideia ali do livro da Arte da Guerra, nós podemos então, para nós como cristãos, acrescentar o seguinte: aquele que conhece e tem comunhão com Deus, conhece a si mesmo e a transformação que aconteceu em sua vida através da obra da cruz, com Jesus, sua morte, ressurreição e ascensão, não temerá o inimigo. Então, eu faço um acréscimo aqui para nós como cristãos. Então, se você realmente conhece o Senhor, tem comunhão com Ele, você conhece e conhece a transformação que Deus fez na sua vida através da obra da cruz, através da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus, então você não precisará temer o inimigo, embora teremos que combatê-lo em alguns momentos. Por isso, perceba, já Martim Lutero, olha, em 1521, ele fala do Castelo Forte, né, que é uma composição, um hino que ele fez, e eu gosto dos hinos mais antigos, porque eles revelam experiências que esses autores viveram. Eu já comentei em algum momento, eles não fizeram um hino para gravar, eles não fizeram um hino para fazer parte do mundo gospel e ser talvez os 10 mais da parada gospel. Não, eles fizeram um hino a partir da própria experiência de luta, de vivência, de dúvidas, de medos, de angústias, enfim, como todos nós. E nesse hino, o Castelo Forte, Martim Lutero diz: a nossa força nada faz. Estamos sozinhos, nós estamos perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos então protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Há um estudioso, né, do Novo Testamento, Clinton Arnold, um pastor inglês, ele diz: os primeiros cristãos levaram a sério que o mal é real e que um reino trevoso tenta se opor ao reino de Deus e aos seus súditos, né, que seriam os cristãos. Então, quando Clinton Arnold escreve isto, ele está reportando aos primeiros cristãos, já no início ali da igreja cristã, quando Paulo e os demais apóstolos vão seguindo em frente, levando o evangelho, e depois vêm os pais da igreja, que são sucessores dos apóstolos. Sempre houve batalhas espirituais, sempre houve lutas. O inimigo tenta sempre se opor à obra de Deus e ao reino de Deus.
Por isso, nós temos que entender que nós nunca estamos sozinhos nesta luta. Então, as forças que nós enfrentamos, realmente nós enfrentamos um ser maligno, nós enfrentamos um ser milenar, nós enfrentamos um ser invisível. Então, ele tem a capacidade de criar certas ilusões, ele tem capacidade de criar falsas percepções, e um dos instrumentos que o inimigo mais usa realmente é o engano. Por isso, nós precisamos, para enfrentarmos a nossa batalha espiritual, conhecermos aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo já fez por nós. Lloyd Jones, um comentarista também em inglês, um pastor, e ele escreveu um livro que é um comentário do livro de Efésios, de todo o livro de Efésios, e então quando ele chega nessa parte que é o capítulo 6 do livro de Efésios, nós vamos falar muito do capítulo 6 de Efésios, mas seria bom que se você pudesse ler todo o livro de Efésios, e aí então você poderá estar mais preparado para esta batalha. Ele diz assim: ninguém pode viver a vida cristã enquanto não for cristã. Perceba isso, você não pode viver a vida cristã se não for cristão. Então, eu tenho que entender aquilo que Cristo já fez por mim. Enquanto não souber o que é ser cristão, enquanto não tiver uma concepção da glória da posição cristã. Então, em outras palavras, Lloyd Jones está dizendo assim: você tem que saber que você realmente é um cristão que nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, nasceu não a força da carne, mas pelo querer e vontade de Deus. Então, desta maneira, você começa a trilhar o caminho da santificação, e quanto mais você trilhar esse caminho da santificação em comunhão com Deus, com certeza você estará preparado para enfrentar a batalha espiritual. Um outro autor, agora um americano chamado James Smith, quando ele faz um estudo ali no livro de Apocalipse, ele traz uma ideia que me chamou muita atenção. Ele diz assim, que a leitura apocalíptica, ou seja, porque não é só o livro de Apocalipse que traz as revelações do que vai acontecer no final dos tempos, né? Mas então ele diz que a literatura apocalíptica, mais do que revelar o final dos tempos, ela nos revela que o sistema em que nós vivemos é um sistema maligno. Então, ele diz, para que nós não venhamos a nos iludir, que através das máscaras da cultura secular, o mal domina. Então, essa leitura apocalíptica, segundo James Smith, ela tem essa capacidade de nos revelar que realmente nós vivemos no mundo mal. E neste mundo mal há um príncipe das trevas que tenta realmente quebrar, ou seja, tirar a nossa comunhão para com Deus. Embora nós vemos que em muitos momentos pessoas negam que talvez possa existir o mal, a maldade e o próprio reino, o príncipe deste mundo. Ralph Emerson, que foi um autor proeminente do século de 1803 a 1882, que ele viveu, no século XIX, ele diz assim: não há outro mundo, não existe outro mundo, tudo acontece aqui mesmo, né? Então ele não tinha a dimensão de uma eternidade. Mas perceba uma coisa, já em 1500, quer dizer, bem antes de Ralph Emerson, nós temos um cristão, uma pessoa ele ficou conhecido como João da Cruz, ou São João da Cruz, em 1500 a 1591 que ele viveu. São João da Cruz diz o seguinte: Deus está em casa, nós estamos em um país distante. A ideia que São João da Cruz traz é que, na verdade, Deus está lá nos céus e nós estamos ainda neste mundo, nós somos peregrinos e nós estamos caminhando
não sem rumo, mas rumo aos céus, rumo à eternidade, e nesse caminho haverá muitos obstáculos e nós precisamos então da presença real do Senhor para que em todos os momentos possamos discernir que Espírito está agindo ali e dessa maneira sermos mais do que vencedores. Estamos numa peregrinação. Também sugiro para você, se você puder, ler um livro muito interessante que é O Peregrino, de John Bunyan, e ali então ele vai analisar que realmente o cristão ele vive nessas batalhas espirituais. Não é só o inimigo, nós temos também nossas emoções, nós temos, enfim, tantas áreas da nossa vida que precisam realmente estar dentro da dimensão da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas é interessante, embora a Bíblia nos fale, né, que nós temos lá o diabo como nosso inimigo, nós temos o mundo e nós temos a carne. E um autor ele diz assim, na verdade é o seguinte, o inimigo é um só, que é o diabo. Mas aí ele utiliza o instrumento do mundo ou o instrumento da nossa carne. E por isso então nós temos que perceber se em algum momento, se não é que somos possuídos pelo inimigo, mas se nós não estamos sendo influenciados numa ideia, num sofisma, uma construção mental e um raciocínio que tem como base uma base errada. Então, para nós, o equipamento certo é a chave para a vitória. Ou seja, para que você possa enfrentar o inimigo, você tem que ter realmente a arma correta, a arma adequada para isso. Por isso, nós precisamos das armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir realmente as fortalezas, destruir tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus. E podemos dizer assim, que a maior arma que nós temos e o recurso que nós temos é a presença real de Jesus. Não é só o nome de Jesus, mas é quando nós expressamos o nome de Jesus e revelamos sua presença em nós, neste momento, o inimigo estremece. Você pode reparar ali no livro de Atos, há uma história de uns exorcistas ambulantes que eles falaram, olha, esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, eles estavam usando o nome de Jesus, mas não tinham a presença real de Jesus. Não é só o nome, mas é a pessoa de Jesus em nós que nos autoriza a usar o seu nome, e quando então Cristo é em nós e o nome dele está em nós, nós podemos ser mais do que vencedores. Então, para que nós possamos enfrentar este mal e esta maldade, Paulo vai nos dizer aí no capítulo 6 de Efésios que nós precisamos utilizar toda a armadura celestial. E desta maneira, nós vamos poder permanecer firmes diante das astutas ciladas do inimigo. Também Lutero, além do hino Castelo Forte, que ele escreve, que dá um entendimento de uma batalha que ele enfrentou, ele nos diz, nós cristãos devemos ser guerreiros e que nossa posição não é uma posição ociosa em que se pode dormir em paz. Então, para Lutero, nós estamos em constante guerra. Por isso, o Senhor Jesus disse, olha, orai e vigiai. Então, muitas vezes nós oramos, mas não vigiamos. Então, deve haver um equilíbrio entre oração e vigilância. Também, um outro autor, John Block, no seu livro que trata justamente sobre a questão do exorcismo, de expulsar demônios e de batalha espiritual, ele diz o seguinte, existem forças diabólicas que não podemos controlar. Existem forças diabólicas que confundem tudo, o bom e o mal, o alto e o baixo. Qual é a tarefa do homem e qual é a graça de Deus? Então, John Block, ele fala assim, cuidado, uma das especialidades do inimigo é engano, ele semeia o engano. É assim que Deus disse? Mas hoje em dia vivemos no século 21, as coisas são diferentes, nós temos que interpretar, fazer uma releitura disso ou uma releitura daquilo.
Então, a vida cristã, ela é uma luta constante contra os príncipes, vamos dizer assim, da potestades do ar. Nós precisamos mudar realmente todas a nossa compreensão e entender que não é uma ilusão, o mal existe. Nós temos agora o desafio de escolhermos entre as coisas que são concernentes ao espírito ou à carne. Se escolhermos a questão da carne, é lógico que nós já teremos vencido. Agora, ao enfrentarmos nosso inimigo, nós precisamos realmente da força do Senhor para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E perceba, sempre, eu gosto de ilustrar, quando você lê, dependendo da tradução, ele fala assim, as astutas ciladas do diabo. Se uma pessoa astuta, é lógico que ela arma uma cilada. Então o que Paulo está dizendo ali, olha, cuidado, ele tem muitas formas, até a palavra astutas, ciladas ali, né, no grego, do texto de Efésios, tem a ideia de métodos. Ele é uma pessoa muito metódica, ele é uma pessoa que tem uma variedade de armamentos, vamos dizer assim, para enganar. Se possível, como diz o Senhor Jesus, diz que se não fosse abreviado os dias, até possivelmente os escolhidos seriam enganados. Então nós precisamos estar atentos, não é uma questão de que se existe ou não existe o mal. O mal está aí. A verdade de Deus tem que ser para nós, então, um farol, para que nós possamos dissipar as astutas ciladas do inimigo, percebermos essas ciladas e, como diz Provérbios, nos desviarmos dessas ciladas. Então, nós precisamos, para isso, nos adequarmos à palavra de Deus, nos adequarmos realmente àquilo que Deus tem para nós. Por isso Paulo fala ali em Filipenses capítulo 4, verso 9, ele diz, tudo que você aprendeu, recebeu, ouviu de mim, me viu fazer, coloque em prática, então o Deus da paz estará com você. Então Paulo falando à igreja em Filipos, ele diz, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e me viram fazer. Então percebe, Paulo não só falou e mostrou, ele praticava isso. Ele diz, ponham vocês também em prática. Então o Deus da paz, ele estará com vocês, ou seja, manterá essa harmonia. Também nós lemos que no livro de Isaías, onde no capítulo 5, Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos e de que os caminhos de Deus também são mais altos do que os nossos. Então, nós precisamos nos adequar à palavra de Deus, aos pensamentos de Deus, e quanto mais estivermos nos adequando ao projeto, ao plano celestial, mais forças nós teremos para enfrentarmos o inimigo das nossas almas. Os dias maus chegam, não tenha dúvida sobre isso. Agora, eu não sei em que momento ele vai chegar. Agora, uma das coisas nós podemos resistir nos dias maus. Paulo diz que nós podemos resistir nos dias maus. Ou seja, a palavra resistir aqui no grego tem a ideia de se colocar contra, de se opor e definir-se como contrário. Ou seja, tudo pode talvez estar te levando para um lado, mas você se opõe e diz, não, o meu lado agora é viver o reino de Deus em todos os momentos. Então nós temos os desafios, nós temos as dificuldades reais, mas a presença de Jesus tem que também ser muito real para nós. E é a graça de Deus que vai nos possibilitar, não sem choro ou dor, mas vai nos capacitar para prosseguirmos, para realmente irmos à frente e enfrentarmos o inimigo. Nós enfrentamos uma batalha renhida, dura, difícil, mas
o Senhor, Ele caminha ao nosso lado. Não vamos conseguir esgotar toda essa ideia, né, do inimigo que nós enfrentamos, mas então por isso eu coloco para você, esteja lendo o livro de Efésios, esteja realmente procurando entender. Nós vamos comentar um pouco mais sobre a armadura celestial, mas uma das coisas que me chamou a atenção é que desde os primeiros cristãos, ali em Atos, eles vão caminhando, vão enfrentando o inimigo vai se manifestando, e depois também os pais da igreja vão dizendo que o inimigo é real. E num livro de 1600 e pouco, um autor, né, ele fala o seguinte, Spertolf, ele diz: senão para apagar a luz deles, pelo menos Satanás tenta ofuscar seu brilho, se não para causar um naufrágio, pelo menos provocar tempestades, se não para impedir o final feliz deles, pelo menos de atormentá-los em seu caminho. Então, esse autor, que ele fala assim sobre a batalha espiritual, perceba isso em 1600, ele diz isso, né, que o inimigo, ele sabe que não pode apagar a luz, porque a luz em nós é a luz de Cristo. Mas ele diz assim, então o inimigo vai tentar ofuscar, vai tentar fazer com que você não brilhe realmente para a glória do Senhor. E se ele não conseguir fazer com que o barco afunde, pelo menos ele vai lançar uma tempestade. E se ele não conseguir, e ele não consegue impedir o final feliz que nós temos em Cristo Jesus, ele diz, pelo menos ele vai tentar nos atormentar no caminho. Então por isso esteja atento em todos os momentos. E para que isso esteja acontecendo, nós precisamos, como diz ali em 1 João capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, pense nisso, não existe neutralidade nesta batalha espiritual. Eu não posso ficar em cima do muro. L.S. Bell, um outro autor, falando sobre batalha espiritual, escreveu que somos submetidos diariamente à tentação de permanecer neutros no campo das questões espirituais e morais. Então, essa é já um engodo do inimigo, ou seja, que é uma possibilidade de eu ficar em cima do muro. Não existe. O inimigo diz, não, fique neutro nessa, não se intrometa aqui, não se intrometa ali. Mas a nossa batalha realmente é renhida, é uma batalha no qual nós precisamos muito da luz do Senhor para que nós possamos enfrentar esse inimigo e, mais do que isso, nós saímos vitoriosos. Então lembre-se, nós estamos enfrentando um inimigo real, mas Deus é muito mais real. Se apegue com Deus, sujeitai-vos a Deus, e aí então você poderá resistir ao mal e à maldade. Oremos. Senhor, muito obrigado pela certeza de que o Senhor tem nos guardado, e como diz a Tua palavra, o maligno não nos toca. Ele vai tentar, ele vai lançar tempestades, ele vai lançar desânimo, ele vai lançar os medos, mas Senhor, em Ti nós temos a capacidade de lançarmos fora todo este medo, assim como o Senhor tem expulsado o mal de muitos corações. O Senhor também tem o poder de expulsar o mal que muitas vezes atravessam os nossos caminhos. Muito obrigado, em nome de Jesus oramos. Amém.